Chegamos ao quarto capítulo da franquia Pânico na Floresta, que logo no início se mostra diferente do que já havia sido estabelecido até aqui, por trazer mais violência e muita, mas muita loucura. Mas será que essas características fazem com que esse filme ele consiga ser de fato bom? É que iremos descobrir logo após a vinheta. Durante as férias de inverno, um grupo de universitários viaja para praticar snowboard. Durante o passeio, uma tempestade faz com que os amigos se percam na floresta e eles, desesperados, procuram um abrigo em um edifício abandonado. O que o grupo não sabia é que nesse edifício funcionava um hospício e que alguns dos seus pacientes, que são canibais deformados, ainda vivem ali. Por que é que eu gosto desse filme? Pânico na Floresta 4 é bom por conseguir trazer tudo o que há de melhor nesse universo, aprofundar algumas características e, é claro, incrementar novos elementos, como no caso, novos estilos de morte, com direito a fazer o espectador lembrar de jogos mortais em alguns momentos. E uma boa dose de loucura, que é servida em diversas porções ao longo de aproximadamente 1h30 de produção. E olha, quem me vê falando tudo isso pode pensar que o filme ele é realmente muito bom, que ele é perfeito, mas ele não é. E eu consigo reconhecer os seus defeitos sim, como as atuações bem rasas, a falta de aprofundamento e desenvolvimento de personagens, se bem que esse tipo de filme aqui não se preocupa muito com isso. Mas enfim, voltando aos deslizes dessa produção, também temos o fato dos canibais terem um ar um pouco mais infantilizados e uma presença menos ameaçadora. Nessa questão, quando me refiro à presença menos ameaçadora, não é diminuindo o nível de perigo dos canibais, mas sim pelo fato deles não transmitirem um ar de ameaça verdadeira em certos momentos. Porque eles se parecem crianças brincando de matar, enquanto se divertem, é claro. Existem outros deslizes que eu até consigo relevar, por considerar eles quase que padronizados dessa franquia. Como algumas cenas que são absurdas, exageradas, algumas coisas repetitivas entre um filme e o outro, mas enfim. O que mais me incomodou mesmo foi o excesso de cenas de pegação e de momentos quentes. Enquanto eu assistia, confesso que fiquei com um pouco de vergonha alheia. E mais do que isso, senti por alguns momentos que essas cenas de pegação me pareciam muito forçadas. E na verdade, mesmo agora, eu não entendo o motivo disso ter sido aplicado nesse filme. Pois vejam, a franquia Pânico na Floresta, pelo menos até os 3 primeiros filmes, não precisava ficar se apoiando nessas cenas de pegação, que pra mim foram completamente apelativas nesse quarto filme. Mas ok, essa produção não é uma bomba. Existem coisas que se salvam aqui. Temos talvez o filme mais violento de todos os lançados até a data de publicação desse vídeo. E é interessante porque temos momentos de gore muito mais frequentes do que nos filmes anteriores. Cenas de tortura nunca antes vistas, além de, é claro, muito mais violência de forma geral. E é nítido desde o início ver que aqui existe uma apelação visual, que apesar de boa, em alguns momentos, se tornam cansativas e arrastadas, e para não dizer um tanto quanto forçadas também. Mas até que dá para relevar, porque isso é Pânico na Floresta. E quem vai assistir algum filme dessa franquia sabe muito bem que não dá para ser muito exigente e criterioso. Pois o que vemos aqui está presente nos outros filmes. Atuações medíocres, momentos absurdos, personagens mal desenvolvidos, situações clichês, muita violência, roteiros que possuem estruturas semelhantes, dentre outras coisas. É quase que uma salada. Bom, enfim, esse filme ele é exatamente isso. Ele pega essa essência de tudo que já foi apresentado com seus antecessores. E o resultado aqui
nesse quarto longa é tão razoável, mas tão razoável que se torna bom. Não porque é algo que presta, mas porque o conjunto me distrai e também, de certa forma, me diverte. E essa questão de diversão também dá para aplicar a toda a loucura e as forçadas de barra que vemos aqui. Principalmente do roteiro, pois tem alguns momentos que são tão absurdos, um tanto quanto cômicos e até mesmo inacreditáveis que simplesmente me arrancaram algumas risadas. Mas enfim, só assistindo mesmo para entender. Se tem uma coisa que eu fico impressionado é em ver que a franquia Pânico na Floresta conseguiu se inovar, pelo menos até aqui, em construir filmes que, apesar de possuírem a mesma estrutura de roteiro, conseguem simplesmente serem únicos em tudo que se propõe. E esse quarto filme tem sim sua própria identidade, ainda que muitos dos erros e também dos acertos dos anteriores se façam aqui presente. E de forma geral, Pânico na Floresta 4 é sim o mais violento, o mais cômico, o mais louco e também o mais sem noção da franquia, com momentos que são tão ruins, mas tão ruins que acabam se tornando bons. Existem sim algumas coisas que são interessantes de serem vistas e tantas outras que simplesmente causam uma verdadeira sensação de vergonha alheia, como o excesso de cenas de pegação, por exemplo. Na verdade, essa é a essência da franquia, não leve nada aqui a sério, pois em nenhum momento nem a própria produção se leva. É algo feito justamente para divertir e entreter, com um apego e uma apelação para a violência visual e gráfica, que aqui nesse quarto capítulo dessa franquia com certeza se inspirou na franquia Jogos Mortais, porque tiveram diversos momentos que eu fiquei assistindo a determinadas cenas e fiquei pensando, caramba, eu acho que eu já vi alguma coisa semelhante em uma outra produção, em uma outra franquia. Para quem já assistiu Pânico na Floresta 4, vocês já tiveram essa percepção? Será que Pânico na Floresta 4 realmente se inspirou um pouco na franquia Jogos Mortais para poder trazer mortes mais elaboradas, mais apelativas, mais inteligentes, mais impactantes? Use o espaço dos comentários para expressar a sua opinião. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentive muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!